A paz do Senhor. Agora a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, né? É assim como eu fiz com o 2, né? Eu gravei no mesmo dia, vocês vão receber por diferença de uma semana em uma semana no outro, mas eles se complementam, né? E aí a gente falou de todo o pano de fundo antes do pessoal começar a trabalhar, né? E aí agora a gente percebe, tá? O sumo sacerdote, ele puxou e os sacerdotes começaram a reconstrução. E aí a gente vai ler do 3 ao 5, que diz assim: os filhos de Asenai edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós, junto deste reparou Messulam, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado deste repararam os tecoístas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Eu paro aí porque a gente vem percebendo que eles começam a trabalhar na obra e todos juntos, cada um fazendo a sua parte. E aí chega um momento que tem um grupo que não faz, né? E eu anotei assim, que a gente percebe que eles se juntam para trabalhar no trabalho de reparo, mas também a gente percebe aqueles que não estão dispostos a trabalhar. Isso não podia ser mais real do que os nossos dias. A gente percebe aquelas pessoas que têm um engajamento, a gente percebe aquelas pessoas que se propõem a fazer e a gente percebe aquelas pessoas que ficam de lado esperando que alguém faça. Não são pessoas proativas, são pessoas que só faz se alguém mandar, né? E nesse momento, a gente lê no 5 que eles não estavam dispostos, né? Não estavam dispostos a trabalhar. E assim, lendo todo o capítulo, a gente vai percebendo que inúmeras vezes, eu não quero te cansar no vídeo lendo esses nomes, falando desses lugares, porque é uma leitura que é cansativa, é uma leitura que você pode falar, meu Deus do céu, o que tem disso, né? O que vou falar disso? E qual o aprendizado disso? Mas ao mesmo tempo eu fui sublinhando na minha Bíblia a partir do 6, quando vai falando dos lugares, né, das portas. Eu primeiro sublinhei, de repente você pode fazer isso na sua Bíblia, e sublinhando cada momento que fala o nome de uma porta, que eu falei que eu vou falar sobre as portas em separado, e a gente vai percebendo, eu também fui sublinhando, não o versículo todo, mas apenas algumas partes onde no 7, por exemplo, na minha, começa falando, junto deles trabalharam, aí fala o nome de quem trabalhou. Aí no 8, ao seu lado reparou, aí fala quem reparou, e depois continua, junto dele. Aí continua no 9, junto. Aí a gente vai para o 10, ao seu lado, reparou. E no discorrer de todos esses versículos, nós vamos percebendo que sempre a palavra junto, ao seu lado, reparou, vão se repetindo no decorrer de todos os versículos. E aí a gente percebe que todas aquelas pessoas que estavam trabalhando, e eram várias, porque são vários, quando fala o nome de um, não é só aquela pessoa, é a família daquela pessoa envolvida, né? E a gente percebe que eles todos estavam empenhados, junto, ao seu lado, reparou, edificou, junto, de novo. A gente vai percebendo a repetição dessas palavras e isso chama a atenção, né? E aí eu anotei assim, ó, Neemias planejou muito bem e determinou, olha que coisa interessante, ele determinou que cada pessoa trabalharia na parte do muro que fosse de frente à sua própria casa. Lembra lá no primeiro vídeo, no vídeo do capítulo 3, na parte 1, onde eu falei que quando as pessoas voltaram do exílio, elas não ficaram na cidade de Jerusalém, mas eles foram acampando aos redores. Então,
quando Neemias ele faz o planejamento, quando ele faz aquela sondagem, quando ele percebe, o planejamento dele é tão minucioso que ele coloca cada família para trabalhar no muro de frente às suas próprias casas. Né? Eu vou trabalhar nessa parte do muro de frente à minha casa, o meu vizinho vai trabalhar na parte dele, o vizinho que mora mais na rua, na próxima quadra, vai trabalhar no muro naquela próxima quadra. E aí outra coisa que a gente percebe é que como o trabalho foi separado desse modo, o trabalho vai acontecendo simultaneamente. Você consegue entender isso? O muro vai sendo reparado, cada qual, essas pessoas que se levantam, e cada qual fazendo o seu trabalho. Ou seja, ninguém vai atrapalhar o trabalho do outro, porque cada um está trabalhando de frente à sua casa. E ali reparando o muro naquele local. Aí, se aí de frente à minha casa havia uma porta, eu fico responsável de edificar e de arrumar os ferrolhos, a tranca daquela porta. E assim foi sucedendo, né? E aí eu anotei assim, então o movimento de reconstrução eram todos juntos trabalhando. Todos juntos trabalhando. Eu achei isso muito precioso, porque para a gente realizar algo, a gente sabe que nós somos diferentes, né? Aí a gente traz aquela ilustração, querendo ou não, repetitiva, mas eu acho que é o que cabe melhor. Nós temos 5 dedos na mão. Se a gente machuca um dos dedos, a gente sente incômodo, né? Eu me lembro que eu me machuquei esse dedo aqui numa cadeira e ele ficou super inchado e eu fiquei, acho que quase um mês e pouco com ele, bem dolorido, e eu perdi a força de segurar algo. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Acho que aqui não tem nada para eu rosquear. Vou só simbolizar. Eu conseguia segurar mais algo que fosse mais grosso. Eu não conseguia ter a firmeza de segurar para com essa mão abrir. Eu não conseguia fazer isso. Não conseguia. E eu não conseguia segurar com essa e abrir com essa, porque essa teria que fazer a força. Então, uma simples torção nessa parte aqui, nesse nervo aqui, me impediu de conseguir realizar algo que é simples, sabe? Até na hora de prender o cabelo era dificultoso, porque eu não conseguia fazer esse movimento do fechar. E aí a gente percebe o quanto cada um é precioso. Porque eu posso ser um mindinho, mas tem aquele que vai ser o polegar, e ele é tão precioso quanto. E quando cada um faz a sua função, não há motivo para ter desavença, não há motivo para haver, como é que eu posso dizer, inveja. Não há, porque cada um está fazendo aquilo que foi chamado, sabe? Cada um está se dedicando para fazer e trabalhar naquilo que lhe compete. Então não há disputa, não há o porquê. Então você percebe todo aquele povo trabalhando todos juntos na reconstrução e cada um de frente à sua casa. Outra coisa também que chama atenção, a partir do momento que eles trabalham cada um de frente à sua casa, isso incentiva a fazer um bom trabalho. Porque quando a gente faz algo para nós mesmos, a gente faz muito melhor. Infelizmente, né? Nem todo mundo é assim, mas algumas pessoas para o outro não faz tão bom, mas para si faz melhor. Quando a gente faz algo para a gente faz muito melhor. Então, aquela reconstrução não era um peso, mas não, garantia a minha própria segurança, porque estava de frente à minha casa, né? E todo mundo tinha pressa de fazer. Deixa eu ver aqui, eu escrevi sobre isso. O propósito era completar os reparos o mais breve possível. No capítulo 12, eu queria ler o versículo 12, porque no versículo 12 fala assim, ó. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alós, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. É um momento onde fala das mulheres. É uma pequena citação, mas eu preciso, como mulher, chamar a atenção para esse versículo. As mulheres são convocadas para essa construção. E ali, mencionando e as suas filhas, mostra o quão essa reconstrução engajou todo mundo, envolveu todo mundo, né? E assim,
como uma obra de construção não é um trabalho que normalmente se vê uma mulher, né? Normalmente são os homens. Imagina o que as mulheres precisariam se esforçar muito mais, porque é um trabalho braçal, um trabalho pesado, e precisariam se esforçar, né? Sair, eu começo a pensar da seguinte maneira: sair daquilo que eu costumo fazer para fazer algo além. Mas naquela época as mulheres tinham trabalhos pesados, eram elas que tiravam água do poço. Então, assim, não era como hoje. Hoje a gente bota o peso para o homem carregar. Hoje a gente não, nem todas, né? Mas algumas. Hoje a gente não tem muito essa função de carregar o peso, né? Então, quando a gente conhece a história e vê que a mulher que ia tirar água, né, era a mulher que cuidava da casa e tudo, todo ao redor, porque o homem estava sempre em batalha, estava fora, não estava próximo para ajudar. Então era ela que era responsável por toda a administração, por tudo que tivesse que fazer, pelo cuidado com os animais, por tudo mais. Então ela era uma mulher que forte, eu entendo assim, sabe? Forte, uma mulher como é que eu posso dizer? Que não se amedrontava, uma mulher que estava ali para o serviço que fosse necessário, ela ia fazer, porque ela se prontificava, né? E quando a gente vê que elas também são convocadas, elas também participam, a gente fica muito feliz, porque a gente se coloca e fala assim, não, há lugar para nós como mulheres trabalhar na obra do Senhor. Há lugar para nós, sempre, sempre. Possa ser que antes não houvesse, mas hoje é um novo tempo e a gente percebe que essas mudanças e essas transformações faz com que a gente tenha acesso. Quem poderia convocar mulheres para a reconstrução do muro e lá naquela época já foram convocadas. Então é um privilégio, não é um privilégio você ser convocada, você ser chamada, você ter uma missão, você ter seu ministério. É um privilégio e você é muito capaz para realizar, você mulher, né? Que mais que eu ia falar aqui dessa parte? Então, com isso a gente também percebe que envolvendo toda a família, como eu falei, fala o nome de uma pessoa, né? Mas ela engloba a sua família, né? O propósito é nada mais nada menos do que essa obra ser concretizada rápido. E aí lá do versículo 13 ao 32 você vai perceber que continua repetindo, junto, reparam, ao lado, você começa a perceber que que é a mesma coisa, né? E aí você vai percebendo que aí eu anotei, são mencionadas as pessoas que trabalhavam e também a cidade. Aí começa a falar da cidade de Keila, da cidade de Nanã. E a gente vai percebendo no decorrer da leitura que vai falando, né? Cada pessoa, cada qual sua cidade, ajudando aqui, fazendo aquela dali, cuidando daquele lugar, daquele muro mais à frente. E aí vai avançando. Eu vou tentar colocar aqui no final desse vídeo uma foto que eu achei que mostra a cidade, mostra os muros e que mostra a localidade das portas. Eu vou tentar colocar no final desse vídeo essa foto para vocês. E que vai mostrando ali onde estão as portas. E aí a obra vai avançando, 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 e conforme você vai lendo, você percebe que para justamente quando fala de novo, quando chega no relato do sumo sacerdote Eliasibe, ou seja, ali você entende que foi indo para conclusão dessa obra, né? Que é uma obra de início e que vai decorrendo até chegar onde se iniciou, né? E tudo caminhando junto, todos na obra, todos juntos, todos ao mesmo tempo. E aí o que eu posso aprender, quando a gente lê o texto, a gente lê várias portas. Não falam, nesse texto do capítulo 3, não falam das 12 portas, mas eu anotei as 12 portas aqui, que eram as 12 portas de Jerusalém. A porta do vale, que ela fala
que ela já começa a ser mencionada lá no capítulo 2, onde Neemias ele parte dessa porta, que vale significa o quê? Momentos de lutas, de dificuldade. Aí depois fala da porta da fonte. Essa porta da fonte, ela fica próxima ao tanque de Siloé. E lembra a cura, né? Quando Jesus realizou a cura. Depois fala da porta do gado ou porta das ovelhas, que é onde o sumo sacerdote Eliasibe começou, né? Onde passavam as ovelhas para o sacrifício. Cada porta ela tinha uma função. Ela tinha não é propósito, mas o nome dela era pertinente como é que eu posso dizer, a característica, né? Aí vem a porta do peixe, onde passavam os trabalhadores, os pescadores, ou seja, demonstrando aquele local ali de trabalho, né? A porta velha. Essa porta velha, ela é da entrada principal do lado norte. Ela pode significar também uma porta da velha criatura. Nós antes éramos velhas criaturas. E aí você vai entender mais à frente. Depois vem a porta do monturo ou do lixo. Era onde eram jogados fora o lixo, até fala dos restos dos animais, era por aquela porta ele passava. O povo de Israel ele era bem característico, ele sempre foi muito minucioso em cada coisa ter a sua função e ser tudo muito organizado. E nisso também era organizado. E aí quando fala do lixo, a gente não tem como não lembrar dos nossos pecados, né? Continuando, a porta das águas, que ficava perto das fontes. Diz que perto dessa porta havia uma corrente de águas. E foi nessa porta que Esdras leu o livro da lei, quando ele chegou e ele faz essa convocação do povo e ele leu o livro da lei e há um grande momento de avivamento. Foi nessa porta. Depois vem a porta dos cavalos. Cavalos lembra muito batalhas, né? Depois vem a porta oriental, que ela ficava a leste do templo. E nessa porta, nos estudos apontam que foi por onde Jesus entrou, né? Depois vem a porta da guarda, ou Mifkad, depende da versão da sua Bíblia, que fala sobre, porta da guarda, fala sobre segurança. Depois vem a porta de Efraim. Efraim é um dos nomes dos filhos de José, lembra? Manassés e Efraim. Efraim significa porção dobrada, né? Essa porta de Efraim, ela é mencionada mais à frente, mas eu já listei as 12 portas. Depois vem a porta da prisão ou a porta do pátio, que fala sobre aquilo que se aprisiona. E lendo um pouco mais sobre essa porta, tinha o cárcere, né? E tinha esse pátio. Essa porta dava acesso do preso ir para o pátio para pegar um pouco do sol, para poder ficar um pouco ao ar livre, né? E lendo um pouquinho mais, eu esqueci de anotar aqui, mas Jeremias tem um momento que ele fala, né? De ter ficado naquele cárcere e de ter passado por aquela porta também, né? E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode aprender com essa representação das portas, né? E aí a gente percebe que cada porta ela tinha sua função e sua representatividade, né? E todas essas representatividades apontam para Jesus, né? Porque ele é a porta, ele não fala, eu sou a porta. Talvez por isso que ele tenha usado essa palavra, né? Essa porta. Porque antes haviam inúmeras portas, cada porta com seu significado. E ele vem dizer, eu sou a porta. E aí, quando a gente vê que tem a porta da fonte, a porta das águas, ele também diz que eu sou a fonte, que quem beber da água que eu dou, fluirá, não é? Rios de água viva, nunca mais terá sede. Ele é essa água preciosa, né? E aí, quando a gente vê sobre a porta do lixo, sobre o pecado, a gente lembra quando a porta das ovelhas, a gente lembra da expiação. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele, como ovelha, foi entregue ao matadouro, como cordeiro, foi imolado. E aí a gente percebe que ele
representa todas essas portas, né? Por quê? E quando a gente lê a porta da prisão, a gente também percebe que Jesus, ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todas essas portas acabam apontando para Jesus. Eu achei isso muito interessante. Eu também descobri que tem um e-book que fala mais algumas coisas sobre as portas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O e-book não é meu, eu esqueci o nome nesse momento, não lembro, sou ruim de gravar nomes. E que eu vou deixar, se você quiser aprofundar mais no estudo dessas portas, cada porta eu acho que dá uma pregação. E aí o vídeo ficaria mais imenso ainda. Mas que tudo aponta para Jesus. E isso é maravilhoso e grandioso. E aí a gente termina esse capítulo 3, né? Eu espero que você leia do 1 ao 32, a gente não se prendeu em ler todos os versículos, porque falam muito nomes, lugares, e ficaria um pouco cansativo o vídeo, mas a gente tentou fazer uma abordagem de modo de todo o contexto, o que representa, o que quis dizer sobre essa estratégia de Neemias, sobre esse planejamento, e a gente culmina falando das portas, porque no texto discorre falando de várias portas, né? No próximo vídeo a gente vai ir para o capítulo 4, que está bem interessante. Eu espero que você continue assistindo esse estudo até o final. Espero que você fique ali firme até o final e que possa comunicar o seu coração, que possa ser bênção na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo.